Hoje vamos explorar um dos crimes mais controversos e mediáticos da história dos Estados Unidos. O caso dos irmãos Menendez, o que levou Lyle e Eric a assassinar os próprios pais. Um caso de ganância, vingança ou algo mais? Lyle e Eric foram condenados pelo brutal assassinato dos pais. José e Kitty, em 1989. Olá e sejam muito bem-vindos ao canal Enigmas do Mundo. Eu sou o Nuno e irei-vos hoje falar sobre o caso dos irmãos Menendez. Este caso foi muito controverso e com o ressurgimento agora da série da Netflix tornou-se um caso ainda mais mediático, surgindo também um advogado com novas provas podem agora ajudar a que sejam soltos os irmãos. Os irmãos Lyle e Eric Menendez eram filhos de José Menendez, um bem-sucedido empresário de Hollywood, e a sua esposa e mãe, Kitty. Cresceram em uma vida de luxo, a família parecia perfeita, bem-sucedida, viviam em Beverly Hills, e estavam nas melhores escolas, tinham tudo do bom e do melhor. Mas nem tudo aquilo que parece é. Uma noite, em 20 de agosto de 1989, os pais foram brutalmente assassinados, a tiro na sua casa. Lyle e Eric estariam num cinema. Foram eles que efetuaram a chamada em que Eric chama a polícia a contar do assassinato que irei passar agora. Yes, please. What's the problem? Sounds, What's the problem? What's the problem? someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, dude. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response, 722 North Elmore. What happened? Hey, stay there, man. I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay, hang on. Let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Após esta chamada, quando a polícia chegou, viu o brutal caso que tinha sido. O pai tinha levado bastantes balas, estava irreconhecível. A mãe, da mesma forma, e levaram tiros nos joelhos. Para quê? Parecia muito uma marca de ataques da máfia. Por esse facto, e os polícias, acreditando nos irmãos, começaram a tentar descobrir quem é que eram os culpados. Mas não conseguiram, por nenhuma via, encontrar ninguém que pudessem culpar. Até que começam a ver, a seguir os irmãos, em termos de o que é que faziam, onde é que estavam. Isto surge devido ao facto de, depois da morte dos pais, os irmãos começaram a esbanjar o dinheiro dos pais.
Começaram a ir de férias, a comprar Rolexes, a comprar carros, a comprar empresas. O Érico, o irmão mais novo, começou a ficar viciado em jogos de sorte, ao azar, e começou a levantar algumas suspeitas. Agora, quem eram estes irmãos? Quem era esta família? José, o pai dos irmãos, veio de Cuba. Veio com pouco, trabalhava num restaurante, conheceu a atual mulher durante os tempos da universidade. Mais tarde, enquanto ainda estava a trabalhar num restaurante em Nova York, a Kitty engravidou, ficando em casa a tomar conta do filho. Passado um bocado, engravidou do segundo filho. José, entretanto, acabou com a contabilidade, esteve numa produtora de música, acabando a trabalhar na Lionsgate. O José, o pai dos irmãos, era muito rígido com os filhos. Queria que os filhos fossem muito bem-sucedidos. Por isso pressionava-os a que tivessem desportos para que entrassem nas melhores universidades e para que tivessem os melhores estudos. Mas os filhos estavam, mas não eram os melhores alunos. Nos desportos praticavam ténis, o irmão mais novo era muito bom no ténis e praticavam bastantes desportos. Este caso torna-se muito controverso porque a forma como os pais foram assassinados foi muito brutal. Ok? Perseguindo então agora a parte onde estávamos da polícia se começar a perseguir os irmãos, começar a desconfiar que os irmãos estivessem envolvidos, ao seguir os irmãos, a pista dos irmãos, descobriu-se um roteiro que o Eric tinha feito para o filme, porque ele gostava de escrever, o Eric, o irmão mais novo, gostava muito de escrever. Entretanto, quando era mais novo, escreveu um roteiro sobre como dois irmãos matam os pais, dois irmãos de pais ricos, matam os pais para herdar a fortuna deles. Ao descobrir este roteiro, a polícia ficou muito desconfiada da parte dos irmãos. Até que o colega que tinha escrito este roteiro com o Eric a polícia foi pedido pela polícia que ele falasse com ele para tentar aqui descobrir se ele estava envolvido. Até que numa primeira instância o amigo conseguiu que ele admitisse que tinham sido eles, só que depois, quando levou um gravador para tentar gravar essa confissão, o Eric desmentiu tudo. O Eric era acompanhado por um psicólogo e durante essas várias sessões do psicólogo ele admitiu ao psicólogo que tinha sido ele e o irmão a matarem os pais. O psicólogo não o acusou, mas foi acompanhando o caso e contou uma das suas amantes. Entretanto, o psicólogo disse que era melhor os dois irmãos virem juntos à ação e conversassem os dois, porque o Eric estava muito mal depois do que tinha feito. O Lyle, quando veio, que era o mais velho, quando veio, ameaçou o psicólogo que se ele contasse alguma coisa, o matava. Mas mesmo assim as sessões continuaram. Mais tarde, a amante do psicólogo chateou-se e foi contar tudo para a polícia, porque o psicólogo era violento com ela. Ao contar à polícia, a polícia necessitava de um mandato para conseguir consultar as provas que o psicólogo tinha, das sessões que tinham, por causa da confidencialidade. Nesse caso, até que quando conseguiram arranjar um mandato, porque como o Lyle tinha ameaçado de morte o psicólogo, tinham esse direito, quando conseguiram prender o Lyle, porque o Eric estava num torneio de ténis num país diferente. Quando ligaram ao Eric, ele veio a chorar de lá, porque queria estar com o irmão. O julgamento deles foi bastante mediático na altura, e como eles não podiam dizer que tinham... como eles não podiam dizer que não tinham sido eles, porque já havia uma confissão deles, a confessar o crime, eles começaram a contar que os pais abusavam deles, que o pai abusava dele, e que a mãe foi morta porque deixava que o pai fizesse isso com eles.
Este caso, vou passar aqui algumas dos depoimentos, são tristes, porque o Eric e o Lyle falam muito sobre como o pai abusava deles. E eles mataram-nos com o intuito, não, segundo o que eles disseram, não de ganância, mas sim por defesa e por vingança daquilo que tinham sido tratados. Porque houve uma altura em que o pai lhes disse, eles contassem isto, alguém os matava. You said your mom made it sound like the worst thing in the world. Did your father make gay jokes? Yes. Did your father call you a particular name, associated a negative name for gay people? Yeah, he called me a faggot. Did he call you that a lot? Yeah, he either called me a fag or a faggot. He used both of them. He hated gay people, and he absolutely refused to accept that what was happening between us. He just said that it wasn't any of that. He hated that. Without naming him, was there a relative on your mother's side of the family that was perceived by the family as being gay? He was gay. Okay. Well, we didn't know that. We just felt that he was. Okay. And how did your father talk about or treat that particular individual? He ridiculed him, made fun of him, talked a lot behind his back, would say things like, you don't want to be, I don't want to say his name, you don't want to be like this person. He would, one time I remember Lyle bought the same color and basically the same type of shoe as this person was wearing. And he made fun of Lyle for the longest time for it. For getting the same kind of shoes as the relative? Yeah. Now, what did you think when your father, who is having sex with you, is taunting you with being gay? I was real confused. I didn't think that what Dad and I was doing was a gay thing. I thought it was just what Dad and I was doing, and but it made me real confused because it didn't hurt like I thought it should anymore, and so I didn't understand. When your father called you faggot, did you ever answer him back in your head? Yes. What did you say? I said with him, what the hell are you? Com isto tudo, o caso em tribunal foi muito seguido nos Estados Unidos. Houve muita audiência, porque eram aqueles julgamentos a público aberto, eram aqueles julgamentos transmitidos por televisão. Toda a gente dos Estados Unidos seguia isto, assim como foi aconteceu mais recentemente o caso do Johnny Depp. E então o público dividiu-se muito, porque aquilo que os irmãos diziam e da forma que diziam parecia mesmo real. E pode ter sido real. Até hoje não há certeza. No primeiro caso, que foi julgado em 1993, acabou com o júri empatado. Porque as mulheres acreditaram mais nos irmãos. Os irmãos parecia muito, muito real. E pode ter sido real. E por isso houve este empate. Também é referido muito e fala-se muito que a parte da advogada deles foi muito boa em termos de os defender e como eles iam vestidos e como eles falavam. Mas no segundo caso, porque como o primeiro foi empatado, foi anulado e houve um novo julgamento em 1996. Esse segundo julgamento em 1996 já perderam os irmãos e levaram uma prisão perpétua. Depois de terem a sua sentença lida, eles pediram para que ficassem juntos na mesma prisão, para que possam ver. Os irmãos eram muito unidos, mas não lhes foi permitido e foram separados. Durante todo o tempo continuam presos, mas todo o tempo que estão presos mandavam cartas um ao outro. Até que há pouco tempo, há uns anos atrás, os voltaram a juntar, lá conseguiram um recurso, conseguiram nos juntar na mesma prisão. E vou pôr aqui as imagens para vocês verem. Foi uma reunião muito comovente. Os irmãos, quando se viram, abraçaram-se e choraram bastante.
The Menendez brothers, serving time for killing their parents, are opening up about their emotional reunion in a San Diego prison after being apart for 22 years. The brothers are now being housed in the same unit in Donovan State Prison. The bursting of the kids was just quite an emotional moment. Lyle Menendez spoke exclusively with Daily Mail TV. Good Morning America got a preview. The brothers were found guilty of killing their parents in their Beverly Hills home more than 30 years ago. At the time, Eric Menendez was preparing to never see his brother again. There's a good probability I will never see him again, and that would be very, very difficult to live through. Lyle now says despite the ups and downs of the past 2 decades, their bond has remained constant. Eric and I never had any moments of animosity or anything like that. I love him deeply. While in different prisons, the brothers sent letters and played chess through the mail. Eric says he is not ready to speak yet. Este caso, agora com o aparecimento da série da Netflix, está a ser cada vez mais falado. Está a ser cada vez mais procurado e comentado. Porquê? Porque é um caso que dividiu muitas pessoas. Porque, de um lado, tem os irmãos que podem ter ou não sido pressionados pelo pai a fazer, que o pai tenha abusado deles, ou foi mesmo pela ganância. Até hoje, isso mesmo está em dúvida e é um caso muito complicado. Neste momento, com as novas evidências que têm aparecido, uma das bandas que trabalhou com o pai deles, um dos membros, veio queixar-se que tinha sido também abusado pelos pais deles. O que abre aqui uma brecha para que se possa tentar tirar a prisão perpétua. Mas só o futuro dirá. Agora, com estas novas evidências e com esta série, irá passar muita coisa ao de cima. Qual é que é a vossa opinião? Porque daqui eles têm de ser culpados pelo que fizeram. Isso é certo. Agora, será que a pena perpétua foi demais? Será que o que eles fizeram foi legítima defesa? Porque o pai abusava deles? Ou foi tudo uma história por causa da ganância? Deixem nos comentários qual é que é a vossa opinião. Se acham que se deve soltar os irmãos, porque já estão presos há quase 30 anos. Se acham que devem ficar lá, em prisão perpétua. E se acreditam ou não acreditam neles. Deixa a tua opinião nos comentários. Subscreve o canal para mais mistérios aqui nos Enigmas do Mundo.